A Lei 9.610 dispõe sobre os direitos autorais e tem sido cada vez mais importante nos concursos de arquitetura. Por isso, hoje nós vamos ver quais são as 10 questões mais cobradas sobre elas para você não errar mais na prova. Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre a Lei 9.610 de 1998. Essa é uma lei que vem ganhando cada vez mais atenção das bancas de concursos. E por isso eu fiz uma seleção das 10 questões mais cobradas sobre ela e nós vamos ver a partir de agora. 10º lugar, bens móveis. O artigo 3º nos diz que os direitos autorais reputam-se para os efeitos legais bens móveis. Grave bem essa palavra, bens móveis, porque na hora da prova vão colocar que os direitos autorais reputam-se aos bens imóveis, às obras intelectuais e por aí vai. 9º lugar, publicação, reprodução e contrafação. O artigo 5º traz uma série de definições com os conceitos mais utilizados por essa lei. É importante que você consiga diferenciá-los porque eles são muito cobrados, em especial 3 deles que nós vamos ver agora: publicação, reprodução e contrafação. Publicação: oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público com o consentimento do autor. Preste muita atenção nisso porque é muito importante. Com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito de autor por qualquer forma ou processo. Reprodução: a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário, por meios eletrônicos ou por qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Preste muita atenção nesse começo, a cópia de um ou de vários exemplares. Então, se for feita apenas uma cópia, já é considerado reprodução. Contrafação: a reprodução não autorizada. A definição é simples, mas grave bem essa definição porque ela é muito cobrada. E por contrafação ser uma palavra não muito utilizada, você tem que saber o significado dela na hora da prova. 8º lugar, diretor de obras audiovisuais. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Essa é uma questão lá do artigo 25. E é uma questão bem simples, mas eu quero que você fique atento a essa palavra exclusivamente. Quem estuda um pouco mais de tempo para concursos, quando se depara com palavras como exclusivamente, somente, nenhum, já fica bem receoso, porque normalmente elas indicam que a assertiva está errada. Mas, nesse caso em específico, a assertiva está correta, então fica esperto. 7º lugar, direitos do autor. O artigo 14 nos diz o seguinte: é titular de direito de autor quem traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. Essa é uma questão que exige um pouco mais de atenção, principalmente com a última parte. Lembra que nós falamos há pouco do exclusivamente, que é uma palavra que você deve ficar atento? Então, aqui vai uma outra palavrinha que você deve prestar muita atenção: salvo. Normalmente as bancas adoram cobrar o que vem depois do salvo, porque é uma exceção à regra. Salvo quer dizer exceto. Neste caso, salvo se for cópia da sua, quer dizer que, se for uma cópia da obra do autor, ele pode sim se opor à sua adaptação, arranjo, orquestração ou tradução. 6º lugar, obras em regime de coautoria. Essa é uma questão que está lá no artigo 32 e diz o seguinte: quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem o consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. Essa é uma questão bastante cobrada, que trata das obras feitas em regime de coautoria, ou seja, quando a obra tem vários autores. Neste caso, se um autor quer publicar ou divulgar essa obra, ele precisa da autorização de todos os demais autores.
Vamos ficar atento a um detalhe, salvo se for uma coleção da sua obra completa. Nesse caso, ele não precisa da autorização dos demais. E se esse vídeo está sendo útil para você, já deixa o seu like aqui embaixo. E por favor, se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação dos vídeos novos. Combinado? Quinto lugar, direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais estão presentes a partir do artigo 28 da lei. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Logo mais, nós vamos ver uma questão que também é muito cobrada, que fala dos direitos morais do autor. E é muito importante que você consiga diferenciar o que é um direito patrimonial e o que é um direito moral. Preste atenção, direito moral só tem quem criou a obra. Agora, direito patrimonial tem quem criou e quem adquiriu. Então, quando eu falo de cópia, adaptação, reprodução, tradução, eu estou falando de uma obra que já existe, já foi criada e alguém vai fazer alguma coisa com ela. Logo, eu estou falando de um direito patrimonial. Para ficar mais claro, toda vez que você se lembrar de patrimonial, lembre-se de patrimônio. Um patrimônio ele pode ser criado através do trabalho, por exemplo, ou ele pode ser adquirido através de uma herança. Eu quero que você fique muito atento ao artigo 22 porque cai muito em prova. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais da obra que criou. É o que a gente disse antes. O autor tem tanto direito moral como direito patrimonial. Entendido? Quarto lugar, direitos morais. Então agora nós vamos falar sobre os direitos morais do autor. E a grande diferença entre os direitos morais e os direitos patrimoniais é que os direitos morais estão relacionados à proteção do autor e não apenas à utilização da obra como nos direitos patrimoniais. Por exemplo, um dos direitos morais do autor que é muito cobrado em prova é o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Outro exemplo, ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização da sua obra. Outro exemplo muito cobrado é o de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Perceba que são coisas que somente o autor poderia fazer. Terceiro lugar, obras protegidas. E aqui está um tópico que despenca em provas de concurso. O artigo 7º nos diz o seguinte: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Esse texto do artigo 7º é importante, mas o que é realmente cobrado em prova são os exemplos das obras intelectuais que são protegidas. Elas são várias, eu vou citar algumas delas que você deve dar atenção na hora que você estiver lendo. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. As obras coreográficas e pantomínicas. As composições musicais. As obras audiovisuais, sonorizadas ou não. As obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. E o exemplo mais cobrado em prova, os programas de computador. Segundo lugar, obras não protegidas. E se as obras protegidas são cobradas, as obras não protegidas são ainda mais. Na verdade, o que as bancas costumam fazer é confundir, inverter os conceitos das obras protegidas com as obras não protegidas. Então você precisa saber diferenciar quais são os exemplos de obras que são protegidas e das obras que não são protegidas. Então vamos lá. As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos. Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. E por último, o exemplo de obra não protegida que mais cai em prova. Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Primeiro lugar, prazos de proteção dos direitos patrimoniais. E o assunto que, sem dúvida, é o mais cobrado em provas de concurso sobre a Lei 9.610 são os prazos de proteção dos direitos patrimoniais. Na verdade, o prazo é um só, 70 anos. Então grave muito bem esse número, 70 anos, porque só sabendo ele você já consegue eliminar uma série de questões sobre esse assunto.
Mas o que realmente é cobrado é a partir de qual momento e de qual circunstância esses 70 anos são cobrados. São 4 situações que nós vamos ver agora. Primeira situação: os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao do seu falecimento. Segunda situação: quando a obra literária, artística ou científica realizada em coautoria for indivisível, o prazo de 70 anos será contado a partir da morte do último dos coautores sobreviventes. Terceira situação: obras anônimas ou pseudônimas, o prazo de 70 anos é contado a partir do dia 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. E quarta situação: para as obras audiovisuais e fotográficas, o prazo de 70 anos é contado a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.